Meu nome é Beatriz, tenho 28 anos e essa é uma história que eu nunca imaginei um dia contar. Durante muito tempo, achei que o que vivi fosse apenas coincidência, algo da minha cabeça por causa do medo ou da gravidez. Mas o que aconteceu comigo vai muito além de qualquer explicação lógica. Hoje eu sei que há coisas que não se veem, mas que estão ali, prontas para destruir uma vida. Principalmente quando existe inveja, rancor e más intenções por trás. Tudo começou quando eu estava no 8º mês da minha primeira gravidez. Era um momento de alegria e expectativa. Eu e meu marido, Rodrigo, estávamos radiantes. Cada ultrassom era uma emoção nova. Cada chute da bebê parecia um milagre. Eu passava horas imaginando o rostinho dela, o primeiro choro, o primeiro abraço. Era uma fase linda, até que tudo começou a mudar de um jeito que até hoje me causa arrepios só de lembrar. Eu sempre fui muito amiga da Patrícia, uma moça doce, simpática e aparentemente muito generosa. Ela tinha passado por uma perda terrível alguns meses antes. Havia engravidado e perdido o bebê com apenas 3 meses de gestação. Lembro-me do quanto sofri por ela. Eu mesma chorei quando soube da notícia, porque sabia o quanto ela sonhava em ser mãe. Tentei estar presente, consolei, ofereci ajuda, estive por perto. Eu só não imaginava que, por trás daquela dor, algo muito mais sombrio estava prestes a se manifestar. Quando descobri que estava grávida, Patrícia parecia feliz por mim, mas havia algo estranho no olhar dela. Um misto de tristeza e inveja. O tempo foi passando e a amizade esfriou um pouco. Mesmo assim, ela me procurou de novo quando eu já estava com a barriga enorme, dizendo que queria me dar algumas roupinhas de bebê que tinham ficado da gestação dela. Beia, são roupas novas, limpinhas, quase nem usei. Seria bom saber que elas vão ser usadas pela filha de uma amiga querida. Ela disse com um sorriso doce. Eu hesitei por alguns segundos. Havia algo naquela oferta que me deixou desconfortável, mas acabei aceitando. Achei que estava sendo boba. Ela me entregou uma sacola grande, com roupas lindas, macacõezinhos, mantinhas, sapatinhos, fraldas bordadas à mão. Tudo em perfeito estado. Agradeci de coração. Quando cheguei em casa, lavei tudo com carinho, dobrei e guardei na cômoda do quarto da bebê. Eu não imaginava que aquele simples gesto marcaria o início do meu tormento. Naquela mesma noite, comecei a sentir um mal-estar esquisito, dores de cabeça, tontura e uma sensação de peso no peito. Achei que fosse apenas o final da gravidez, o corpo cansado. Fui dormir cedo, mas o sono veio com pesadelos terríveis. Eu me via em um quarto escuro, segurando aquelas mesmas roupinhas, e uma voz fria, rouca, dizia no meu ouvido: "Não use essas roupas, elas não são suas." Acordei assustada, com o coração disparado e o corpo todo suando. Rodrigo estava ao meu lado, dormindo tranquilo. Tentei voltar a dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via a imagem de um berço vazio, com as roupinhas espalhadas no chão, manchadas de sangue. No dia seguinte, contei o sonho para minha mãe, e ela, muito religiosa, me disse: "Filha, não quero te assustar, mas essas roupas não me cheiram bem. Tem presente que vem com energia ruim, e tem gente que oferece de coração, mas tem gente que oferece de inveja." Ignorei na hora. Eu não queria acreditar que algo tão simples pudesse ser motivo de tanto medo. Só que conforme os dias passavam, as coisas pioravam. Comecei a sentir dores abdominais fortes, cólicas intensas, tontura e até um sangramento. Rodrigo me levou correndo para o hospital. O médico fez exames e disse que estava tudo bem com a bebê, mas que eu precisava repousar e evitar estresse. Naquela noite, quando voltei para casa, os pesadelos voltaram. Era sempre a mesma voz, sempre repetindo: "Você não vai segurar esse bebê, ele é meu." Acordava com falta de ar, com o corpo tremendo.
e uma sensação horrível de que alguém me observava. O pior era que, toda vez que eu olhava para o berço, as roupinhas pareciam estar em posições diferentes, como se alguém mexesse nelas durante a noite. Teve uma vez que encontrei uma das mantinhas caída no chão, dobrada em forma de cruz. Outra noite, juro que ouvi o som de uma risadinha infantil vindo do quarto da bebê, mesmo estando sozinha em casa. Rodrigo começou a ficar assustado também. Ele tentava me tranquilizar, mas percebia que algo estava errado. Tudo mudou quando, em uma manhã, ele foi trabalhar e eu fiquei sozinha. Decidi abrir a sacola novamente para ver se havia algo de estranho com as roupas. E foi aí que percebi um cheiro forte, algo parecido com incenso queimado, misturado com cera e um odor adocicado. No fundo da sacola, encontrei um pequeno papel dobrado. Dentro dele havia algo escrito em letras vermelhas, como se fosse sangue seco. As palavras eram confusas, mas diziam algo como que o ventre dela se feche e o fruto não vingue. Naquele instante, minhas mãos começaram a tremer. Larguei tudo e liguei para minha mãe, chorando. Ela veio imediatamente e me levou até uma igreja evangélica próxima. O pastor nos recebeu, ouviu atentamente tudo o que eu contei e ficou visivelmente perturbado. Ele pediu para que eu trouxesse as roupas no dia seguinte. Quando mostrei a sacola, ele olhou por alguns segundos, depois fechou os olhos e começou a orar em voz alta. A atmosfera do lugar mudou completamente. O ar parecia mais denso, o ambiente ficou pesado. Ele então disse: essas roupas estão carregadas. Há um espírito de inveja e maldição sobre elas. Alguém desejou o mal para sua filha e esse objeto foi o veículo. O pastor orientou que eu não doasse, nem guardasse, nem lavasse de novo. Ele disse: queime tudo e jogue as cinzas fora, e ore pela pessoa que te deu para quebrar o ciclo de ódio. No dia seguinte, fiz exatamente o que ele mandou. Fui para o quintal, acendi uma lata e coloquei todas as roupinhas dentro. À medida que o fogo consumia o tecido, senti um arrepio percorrendo meu corpo, como se algo invisível estivesse deixando aquele lugar. Um vento forte soprou, mesmo sem haver brisa alguma naquele dia. Quando tudo virou cinza, fechei os olhos e pedi em voz alta: seja o que for, vá embora da minha casa e da minha vida. Naquela noite dormi pela primeira vez em semanas sem pesadelos. Nenhuma voz, nenhuma risada, nenhum arrepio. Tudo parecia ter voltado ao normal. Meus sintomas desapareceram e nas semanas seguintes minha gestação prosseguiu tranquila. Minha filha nasceu saudável, linda e cheia de vida. Era como se a luz dela tivesse dissipado toda a escuridão que rondava minha casa. Mas o mais curioso é que nunca mais vi Patrícia. Depois que eu contei o que aconteceu, ela se afastou completamente. Me bloqueou nas redes sociais e mudou de bairro. Soube por conhecidos que o marido dela havia ficado ainda mais amargo e que viviam brigando. Hoje, olhando para trás, eu entendo que existem forças que a gente não pode subestimar. Às vezes o mal não vem de longe, ele está mais perto do que imaginamos, disfarçado de gentileza, de presente, de amizade. E objetos, por mais simples que sejam, podem carregar toda a carga emocional e espiritual de quem os tocou. Aprendi da pior forma que nem tudo o que é dado com um sorriso vem de coração limpo. Desde então, nunca mais aceitei nada usado, principalmente quando percebo um olhar de inveja por trás. Minha filha está com 2 anos hoje, saudável e cheia de alegria. E eu, toda vez que olho para ela, lembro do quanto a vida dela quase foi tirada antes mesmo de começar. Não por uma doença, mas por algo invisível, alimentado pela inveja e pela maldade humana. Há noites em que ainda sonho com o fogo queimando as roupinhas e com a voz dizendo de longe: ela é minha. Mas quando abro os olhos e vejo minha menina dormindo tranquila ao meu lado, eu sei,
o mal perdeu. Meu nome é Alice, tenho 29 anos. Moro em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais e sou mãe de um menino chamado Caio, de apenas 3 anos. Sempre fui uma mulher simples, trabalhadora e de fé. Nunca acreditei muito nessas histórias de objetos amaldiçoados, maldições ou energia negativa. Achava que tudo isso era superstição, conversa de gente que não tem o que fazer. Mas depois do que vivi, aprendi da pior maneira que o mal existe. E às vezes ele se disfarça de presente. Tudo começou de um jeito muito simples. Minha prima Renata, com quem sempre me dei bem, me ligou dizendo que estava separando algumas roupas do filho dela, que já tinha 5 anos, e perguntou se eu queria aproveitar algumas. Eu agradeci, claro. As roupas de criança são caras e o Caio crescia rápido demais. Era uma ajuda bem-vinda. No fim de semana, Renata apareceu na minha casa com uma sacola cheia. Eram roupas lindas, camisetas, bermudinhas, pijamas e até um tênis que parecia novo. Fiquei muito feliz e agradeci várias vezes. Renata me olhava com um sorriso estranho, mas eu não dei importância. Achei que era coisa da minha cabeça. Naquela noite, lavei todas as roupas e deixei secando no varal. O Caio ficou empolgado, querendo experimentar algumas. Ele vestiu uma camiseta azul clara com um desenho de dinossauro, e eu até tirei uma foto dele rindo. Tudo parecia normal, até a hora de dormir. Foi quando tudo começou. Por volta da meia-noite, Caio começou a se revirar na cama. Eu achei que fosse calor, então fui até o quarto dele, tirei o lençol e percebi que ele estava quente, muito quente. Coloquei o termômetro, 39 graus de febre. Me assustei, dei o remédio e fiquei com ele no colo até a febre baixar. No dia seguinte ele já estava melhor. Achei que fosse uma virose qualquer, afinal, criança pequena pega isso o tempo todo. Mas nos dias seguintes, algo começou a mudar. Caio, que era uma criança alegre e cheia de energia, começou a ficar diferente. Ele não queria mais comer, ficava apático, olhando para o nada e parecia cansado o tempo todo. No começo, achei que fosse uma recaída da febre, mas a situação piorava a cada dia. Lembro bem da primeira vez que ele falou sobre a mulher no canto. Eu estava arrumando o quarto dele quando ele apontou para o canto, bem perto do guarda-roupa, e disse: "Mamãe, ela tá ali." Olhei na direção que ele apontava, mas não vi nada. "Quem, filho?" "A mulher, ela fica me olhando, ela é feia, tem a cara de mal." Meu coração gelou. "Filho, aqui não tem ninguém não. Deve ser um sonho, tá?" Ele começou a chorar e se encolheu na cama. Tentei acalmá-lo, mas percebi que o medo era real. Naquela noite, dormi com ele, e por mais que eu tentasse me convencer de que era coisa da cabeça dele, não consegui dormir direito. De madrugada, juro que senti algo estranho. O quarto parecia mais frio do que o resto da casa. Senti um arrepio percorrer minha espinha e por um breve instante tive a impressão de ver uma sombra se movendo no canto do quarto. No dia seguinte, Caio acordou ainda mais abatido. Ele quase não falava e recusava comida. Levei ao médico, que pediu exames. Tudo normal, nenhum sinal de infecção, nenhum problema físico. O pediatra me disse que podia ser emocional, mas não fazia sentido. Caio era uma criança feliz, não havia motivo algum para aquilo. As noites seguintes foram um verdadeiro inferno. Ele acordava gritando, chorando desesperado e apontando para o mesmo canto do quarto, dizendo: "Ela tá aqui, mamãe, ela tá brava." Eu rezava, acendia a vela, lia salmos, mas parecia que nada adiantava. Cheguei a pensar que estava ficando louca. Eu mesma comecei a ouvir barulhos estranhos pela casa. Passos leves de madrugada, sussurros, o som de algo arranhando a parede. Teve uma vez que ouvi o som de risadas baixas, vindo justamente do quarto do meu filho. Numa noite,
Caio dormia e eu sentei ao lado dele exausta. Fechei os olhos por um instante e então ouvi uma voz feminina sussurrando bem perto do meu ouvido. Ele é meu agora. Abri os olhos num pulo e não havia ninguém. Mas o quarto estava gelado e Caio começou a tremer no sono. Corri para pegá-lo no colo e senti o corpo dele gelado, como se tivesse febre de novo. Fiquei em prantos. No dia seguinte, desesperada, fui procurar ajuda na igreja que minha mãe frequentava. Contei tudo para o pastor e ele me disse que havia uma irmã na congregação, irmã Joana, que tinha o dom de visões espirituais. Ela me ouviu com muita atenção e depois de orar por alguns minutos, me olhou firme e disse: "Filha, há algo na sua casa que não pertence a você. Algo que entrou recentemente e carrega uma carga muito pesada. O mal foi enviado intencionalmente para o seu filho. Pegaram algo usado, um objeto de uma criança, e entregaram com inveja. Esse objeto é a porta por onde o mal está agindo." Meu corpo inteiro ficou arrepiado. "Mas o que pode ser, irmã?" perguntei. Ela respirou fundo e disse: "Lembre-se de algo que tenha recebido há pouco tempo, algo de criança. Pode ser brinquedo, roupa, sapato, queime tudo." Naquele instante, meu coração disparou. Lembrei das roupas que Renata tinha me dado. Lembrei da camiseta azul do dinossauro. Senti uma onda de desespero. Agradeci à irmã e voltei correndo para casa. Entrei no quarto do Caio e abri a cômoda. Aquele cheiro estranho de mofo e incenso me atingiu na hora. Peguei todas as roupas que ganhei, inclusive o tênis, coloquei tudo dentro de uma sacola preta e fui para o quintal. Com as mãos tremendo, acendi uma pequena fogueira. À medida que o fogo começou a consumir o tecido, o ar ficou denso, pesado, como se algo estivesse sendo arrancado à força daquele lugar. Um vento forte soprou e juro que ouvi um grito agudo vindo das chamas. Fechei os olhos, chorei e pedi a Deus que libertasse meu filho de qualquer mal. Naquela noite, algo mudou. O ar da casa parecia mais leve. Caio dormiu profundamente, sem gritar, sem chorar, sem febre. Quando acordei pela manhã, ele estava sentado na cama, sorrindo. "Mamãe, a mulher foi embora." Chorei de emoção. Nos dias seguintes, meu filho voltou a ser o que sempre foi. Alegre, esperto e cheio de vida. Os médicos nunca souberam explicar o que ele tinha, mas eu sei. Eu vi, eu senti. Não há dúvida de que o mal tentou atingir meu filho através da inveja de alguém. Nunca mais vi Renata. Depois que contei o que aconteceu, ela se afastou completamente. Me bloqueou nas redes sociais e até mudou de número. Fiquei sabendo por outros parentes que o marido dela vivia reclamando de dificuldades, de brigas em casa e que o próprio filho deles ficou doente por um tempo. Hoje, quando penso em tudo isso, fico arrepiada. O que aconteceu comigo é um alerta para todas as mães. Nem tudo o que é dado com um sorriso vem de coração puro. A inveja é um veneno que se infiltra nas menores brechas e, quando encontra uma alma inocente, como a de uma criança, pode causar destruição. Aprendi a cuidar não apenas do corpo do meu filho, mas também da alma dele. Aprendi a orar por proteção todos os dias e a nunca aceitar de olhos fechados o que vem dos outros, mesmo que pareça ajuda. Caio hoje é um menino saudável, feliz, e eu nunca mais tive nenhum sinal daquela presença. Mas às vezes, quando olho para o canto do quarto, sinto um arrepio leve, como se alguém ainda observasse de longe. Talvez lembrando do que tentou, mas não conseguiu. Porque o amor de uma mãe, quando se alia à fé, é mais forte que qualquer maldição. Essa história mostra o quanto a inveja pode se manifestar de formas sutis, até mesmo por meio de presentes e gestos aparentemente inocentes. Objetos carregam energia, principalmente quando vêm de pessoas que guardam sentimentos ruins dentro de si. O mal pode usar qualquer coisa como canal, até uma simples roupa de criança. Por isso, é importante proteger espiritualmente nosso lar, orar por discernimento
e não abrir portas para o que não conhecemos. A fé, o amor e a vigilância são as maiores defesas contra qualquer escuridão. Essa história mostra como a inveja pode ser uma das forças mais destrutivas que existem. Silenciosa, disfarçada e muitas vezes escondida por trás de gestos aparentemente inocentes. Objetos dados com segundas intenções podem se tornar portais de energia negativa, especialmente quando vêm de pessoas que carregam ódio ou ressentimento no coração. O que aconteceu com Beatriz é um alerta. Devemos cuidar não apenas do que colocamos dentro de nossas casas, mas também de quem permitimos entrar em nossas vidas. A inveja, quando misturada à dor e ao rancor, pode se tornar uma maldição viva.